porque terminou o ano de 2024 para a seleção brasileira de forma lamentável. Impressiona, né? É a falta de autocrítica da seleção brasileira. Porque, gente, não é possível que os jogadores e o treinador da seleção brasileira não entendam nada de futebol. Ontem, no empate de 1-1 contra o Uruguai, o desempenho decepcionante do time chamou atenção novamente. E mesmo sem entrar em campo por estar machucado, Neymar teve uma reação que está dando o que falar. Quer saber como ele lidou com esse momento delicado? Fique até o final para entender tudo. Antes de começarmos, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização sobre o mundo do futebol. O Brasil encerrou o ano com mais uma atuação abaixo do esperado. No empate de 1-1 contra o Uruguai, pela 12ª rodada das eliminatórias na Arena Fonte Nova, a seleção mostrou superioridade no primeiro tempo, mas voltou a frustrar a torcida na etapa final. Apesar de dominar a posse de bola e criar boas chances, o setor defensivo voltou a apresentar falhas, e os uruguaios abriram o placar com Valverde. Gerson até salvou o empate com um golaço, mas o resultado deixou o Brasil apenas na 5ª posição das eliminatórias, longe de um desempenho que empolgue. Diante dessa situação, Galvão Bueno não segurou as palavras e desabafou sobre como está difícil acompanhar uma seleção tão enfraquecida. Quer saber o que ele disse? Continue assistindo para conferir. Porque terminou o ano de 2024 para a seleção brasileira de forma lamentável. Se somarmos ao que foi o ano de 2023 da seleção brasileira, ou seja, perdendo para o Marrocos no primeiro jogo depois da Copa do Mundo de 2022 até fechar o ano nessa terça-feira, 2 anos, somos lamentável de 2024, com mais que lamentável de 2023, e estamos fechando um ciclo vergonhoso da seleção brasileira de futebol. É muito difícil para mim falar isso. Eu tenho 50 anos de televisão. Eu já fiz 13 Copas do Mundo. Depois 14 era melhor ter ficado nas quartas de final, né? Se tivesse ficado nas quartas de final, não tinha jogado semifinal e não tinha perdido de 7-1 para a Alemanha. Mas mesmo assim, chegou em quarto na Copa do Mundo. Depois vem a eliminação nas quartas de final de 2018 para a Bélgica, vem a eliminação nas quartas de final de 2022 para a Croácia. Para a Bélgica e para a Croácia não se deve perder em Copa do Mundo. Então agora a gente vai melhorar. Tem um primeiro técnico interino, porque vai vir o Carlo Ancelotti. O Carleto, o Ancelotti, o técnico mais times do futebol europeu, campeão em todas as séries, tem tudo que é Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, Itália, campeão de tudo, sei lá quantas Champions League, como jogador, como técnico e mais campeonatos em todos esses países. E estamos esperando o Ancelotti. E aí vem o Diniz, para ser um técnico interino até a chegada do Ancelotti, que seria para esse ano. Ele veio para 23. Aí depois, não vem mais Ancelotti, não tem mais Diniz, aí vem Dorival tem um contrato até a Copa do Mundo. São técnicos de características inteiramente diferentes, então se perdeu tempo, a CBF chutou o balde, deu o bico no balde o tempo inteiro, porque passou a vergonha de prometer o Ancelotti, não veio Ancelotti nenhum. Teve um técnico, primeiro que era o interino, o Diniz, que vê futebol de uma forma completamente diferente do que o Dorival vê futebol. Então foi tudo errado. Aconteceu tudo errado nesses 2 anos de 2023 e 2024. Depois de ouvir esse desabafo do Galvão, dá para sentir o peso de quem acompanhou mais de 50 anos de história da nossa seleção. Se um ícone como ele está tão abatido, é porque algo muito grave aconteceu. A verdade é que destruíram a essência da nossa seleção brasileira. E o pior de tudo, estamos há mais de 1 ano sem Neymar em campo, o único jogador que ainda carrega a esperança de resgatar aquele futebol que já encantou o mundo. Será que ainda dá tempo de virar o jogo? Mesmo de longe, Neymar mostrou que ainda está conectado com a seleção. Durante o jogo, ele postou stories no Instagram assistindo e torcendo pelo Brasil.
Após o apito final, o craque fez questão de elogiar Gerson pelo golaço e enviou palavras de apoio ao time. Em sua mensagem, ele reconheceu que o resultado não veio dessa vez, mas deixou claro: ainda vai vir. É a postura de alguém que, mesmo fora de campo, tenta manter o espírito da equipe vivo. Mas será que essa energia positiva é o suficiente para ajudar a seleção a se reencontrar? Enquanto Neymar tenta levantar o moral da seleção, uma entrevista de Rafinha virou o centro das atenções. O jogador, que vive grande fase no Barcelona, não mediu palavras ao comentar sobre o momento da equipe. Mas sua forma de falar acabou dividindo opiniões e gerou uma onda de críticas. Quer saber o que ele disse e por que causou tanta polêmica? Vamos conferir agora. Cara, acho que a vaia é mais por conta do resultado. Porque, na minha opinião, a gente jogou... desculpa a palavra, mas a gente jogou pra caralho. A verdade é que eu tô muito orgulhoso de todo mundo que jogou hoje, que participou, até mesmo que estava no banco apoiando. Acho que a gente fez tudo que era possível para sair com a vitória. Infelizmente, o futebol tem essas coisas. Mas a gente jogou muita bola. Aí tem que sair com a cabeça erguida, porque o que a gente fez aqui dentro é difícil, vai ser difícil ganhar da gente. Mas o futebol é isso aí. O futebol, infelizmente, pune a gente por algum motivo, mas acho que todo mundo que veio aqui acho que tem que sair com a cabeça erguida, porque a gente tentou desde o primeiro minuto até o final. Infelizmente a gente não saiu com o resultado que a gente queria, mas a gente termina o ano com um ponto que na nossa caminhada vai ser muito importante. É uma data FIFA no ano que vem, em março, muito complicada, né? Tem Colômbia, tem Argentina. No ano que vem, recomeça as eliminatórias com Colômbia e com Argentina. Times muito fortes também, sempre complicado. A gente também é forte, a gente está preparado para qualquer um que vier. Funciona, né? É a falta de autocrítica da seleção brasileira. Porque aí, quem é da minha geração, do Bruninho, vai lembrar, eu acho que poderia convocar para a seleção brasileira o Bob, né? Do Fantástico Mundo de Bob. Tinha um desenho que o garoto vivia o mundo dele. Podia convocar também o Mestre dos Magos, lá da Caverna do Dragão, que ele leva todo mundo para o mundo imaginário. Porque, gente, não é possível que os jogadores e o treinador da seleção brasileira não entendam nada de futebol. Não é possível. Só que aí eles constroem um mundo paralelo onde parece que a seleção brasileira tá bem. Será que eles não percebem que nem público mais tem no estádio? Ninguém mais acredita na seleção brasileira. O torcedor cansou da seleção brasileira e tá cansando desses discursinhos, querendo fazer o torcedor de otário. Porque eu tenho aqui a declaração que o Mauro César Pereira tocou na íntegra, né? E eu gostaria de ler, porque é emocionante o que disse o Rafinha. Isso depois das vaias de um público pequeno. Quase ninguém quis ir no jogo. Quem foi se arrependeu e vaiou. Aí o Rafinha diz: a vaia é pelo resultado. Desculpa a palavra, pronto. Ele se soltou, desculpa a palavra. Vou falar palavrão, porque merece. Pelo futebol que a gente jogou. Aí ele diz: desculpa a palavra, mas a gente jogou pra caralho. Foi o que ele falou. A gente jogou muita bola. A verdade é que eu tô muito orgulhoso de todo mundo. Pelo que a gente fez aqui dentro hoje, vai ser difícil ganhar da gente. Vai. E aí, depois de tudo isso, fica a pergunta: será que Rafinha está certo em sua visão? Ou ele realmente vive em outro mundo, desconectado do que a torcida sente? Comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dos bastidores da seleção. Até a próxima!